Programa Ensinos de Jesus, com Marciel Lobato, Pastor Jorge Duarte e Fábio Bolognese. Programa Ensinos de Jesus. Que bom ter vocês aqui nesta emissora. Que bom podermos passar uma hora juntos. Quero convidar para que você fique conosco durante esta uma hora de programa. Nós vamos aprender muito hoje. E hoje o tema é um tema daqueles que chama muita atenção, é um tema que hoje se fala muito, a volta de Jesus. Hoje nós vamos aprender aqui quando é que Jesus, então, prometeu isso, né? Nós já estudamos na lição passada alguns sinais que iam acontecer, mas hoje nós vamos aprender exatamente como é que Jesus vai voltar, né? Se Jesus vai voltar corporalmente, se ele não vai, se alguém vai ser uma vinda dele secreta. Hoje a Bíblia vai esclarecer todos esses pontos. Nós estamos felizes aqui por estarmos no programa. Comigo está aqui o Dr. Fábio Bolognese, ele que é o nosso diretor técnico aqui. Se você que está ouvindo aí o rádio ou vendo pelo YouTube, o culpado é ele, tá? Então, se ficou bom é ele, se ficou ruim também é ele. Tudo bem? Tudo bem, Marcelo. Como é que tá? Agora eu estou na responsabilidade. Exatamente. Tudo bem, um grande abraço aí a todos os ouvintes e os espectadores aí do Ensinos de Jesus. Vamos seguindo com os nossos estudos e pedir a todos que curtam o nosso canal, né, da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Guaíra, do YouTube. Lá nós temos os nossos materiais. Pedir a todos os que gostam ali da gente, né? E também tem outros materiais lá, outros programas, os cultos ao vivo. Então, estão todos convidados a curtirem a nossa página lá e também ativar a notificação, né? Porque sempre que tiver alguma estreia de algum programa, vai aparecer lá para a pessoa. Então, e é muito bom, vamos, com a graça de Deus, seguir no estudo da palavra. Muito bem, está conosco também o pastor Jorge Duarte, que é o nosso consultor espiritual aqui. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Marcel? Tudo bem com vocês, amigos ouvintes? Uma alegria estarmos juntos no programa Ensinos de Jesus para um tema extraordinário hoje, falando sobre a volta de Jesus. Nessa temporada, nessa série, ouvindo a voz de Deus que está imperdível. Esse programa Ensinos de Jesus, ele tem como meta pregar a palavra de Deus, né? A gente aprender mais sobre a palavra de Deus. Um programa que já existe há alguns anos, programa este que hoje é distribuído e nós temos várias rádios que recebem aí o nosso programa. Se você está em uma dessas rádios, eu vou citar quais são elas aqui: 91.7, que é a Rádio Mercosul de Guaíra, a Rádio Icaraíma 94.5, a Rádio 104.3, a Tom FM de Guaíra e a Rádio em Mercedes 80.7. Sejam todos muito bem-vindos a este programa. Esse programa também existe uma ramificação dele na Rádio Difusora de Marechal Cândido Rondon. Você, todos os domingos lá, a partir das 9h20 da manhã, também tem o programa na Rádio Difusora de Marechal Cândido Rondon. Ou seja, nós estamos em 5 emissoras essas que nos abriram este espaço, e eu quero agradecer aqui a cada um dos diretores que abriram esse espaço para que o programa Ensinos de Jesus pudesse, então, ser distribuídos, possa ser ouvido, possa ser visto também pelo YouTube, né? Então é um grande prazer termos vocês aqui como os nossos ouvintes e também aqueles que assistem pelo YouTube. Sejam sempre muito bem-vindos. Esse programa só existe por tua causa. Se não é você que está ouvindo, você nosso amigo, nossa amiga, ele não teria nenhum motivo para existir, mas ele existe por essa causa, para que você também aprenda um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Muito bem, nós estamos aqui com este programa e você sabe que nós temos um compromisso, falar exatamente o que diz a palavra de Deus, exatamente o que diz a Bíblia, e por isso eu quero convidar vocês para que anotem aí os nossos textos, aquilo que nós vamos ler, e depois confira, né, se está tudo
Direitinho. A Rádio Mercedes é 87.9. Desculpa aí, você que está em Mercedes, eu falei o número errado, é 87.9. Muito bem, nós vamos ouvir uma música que é o nosso prefixo do nosso programa e na sequência o pastor Jorge voltará já com a oração. Levantemos nossos olhos, redenção se aproxima, já estamos quase ouvindo os clarins de sua vinda. Ainda é tempo de ir avante, anunciar a toda a gente que Jesus está voltando, vitorioso e triunfante. Breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. Muito bem, amigos, que música linda você acabou de ouvir. Uma música que fala de esperança, da volta de Jesus. E justamente é o tema de hoje. E antes de abrirmos a palavra de Deus, convido você a abrir o coração. Nós vamos orar agora. E eu convido você para orar comigo. Olhe agora comigo. Maravilhoso Deus, nosso grande Pai Celestial. Obrigado, Senhor, pela esperança que temos. Obrigado, Senhor, porque estamos juntos estudando a Tua Palavra e aprendendo do Teu grande amor. O estudo deste momento, esse ouvinte possa entender, aceitar e se preparar para um grande encontro contigo. Nos abençoe a todos, é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre a volta de Cristo, sobre a volta de Jesus. Um tema que chama muito a atenção. Esses dias eu estava vendo na internet algumas informações sobre a volta de Jesus e há diversas formas e maneiras das pessoas esperarem a volta de Jesus. Desde que os nossos primeiros pais, ou seja, Adão e Eva, transpuseram os portais do Éden, ou seja, a partir do momento em que eles pecaram e foram expulsos do jardim do Éden, os filhos de Deus aguardam o dia em que o pecado e as suas tristezas terão fim. Profetas, apóstolos, cristãos de todos os tempos têm anunciado este dia. E anunciado alicerçados na garantia dada pelo próprio Jesus Cristo. Assim, seu retorno à Terra é a bendita esperança que conforta o coração dos seus seguidores. Quando estes se deparam com o sofrimento, a dor, o pranto, a morte, ao longo da jornada terrestre, a sombra do mal passará, a noite do pecado terá fim. Uma nova alvorada raiará, marcando o início de um novo tempo para os filhos de Deus. E nós, deste programa Ensinos de Jesus, nós temos como objetivo, como função, trabalharmos para que mais pessoas entendam e compreendam que Jesus vai voltar. E que ao ele voltar, nós precisamos estar preparados para a sua volta. Não será uma coisa natural e normal. Será o maior evento já acontecido no universo, a volta de Jesus Cristo.
Pastor, nós estamos alicerçados numa promessa. Qual é a promessa que Jesus nos fez e por que nós cremos dessa forma? Muito bem, amigo Marcial, amigos ouvintes. O Evangelho de João, no capítulo 14, verso 1 a 3, nos traz esta promessa. Ela é a maior de todas as promessas. Diz assim: que o coração de vocês não fiquem angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês também estejam. A promessa da volta de Jesus, amigos, é a maior de todas as promessas. Aliás, a promessa da volta de Jesus ela é repetida, pelo menos, no Novo Testamento, 2.500 menções, referências. Só no livro do Apocalipse, pelo menos 250 referências. Os estudiosos dizem que de cada 11 versículos na Bíblia, um deles se refere à segunda vinda de Jesus. Essa é a maior esperança. Talvez estejamos falando para alguém angustiado, com medo, perdeu alguém. O texto que acabamos de ler de João 14, 1 a 3 diz: não fiquem angustiados. Não tenha medo, em outras palavras. Que promessa maravilhosa. Nós somos adventistas, Marcial, por quê? Aguardamos a volta de Jesus. A segunda vinda de Jesus. Essa é a maior de todas as promessas. Com a volta de Jesus, Fábio, todas as demais promessas se cumprirão. E uma coisa muito importante aqui, precisamos pensar, é que a volta de Jesus depende da nossa vontade ou não? Não. Se eu não quiser que ele volte, ele não vai voltar? Vai voltar. E se eu não estiver preparado? Vai voltar. Volta igual, né? Então, a volta de Jesus, porque existem promessas na Bíblia condicionais. A promessa da volta de Jesus ela é incondicional. Ela não depende da vontade humana. Amigo ouvinte, querendo você ou não, estando preparado ou não, Jesus vai voltar. Mas ele nos dá e nos convida a nos preparar, me dá essa oportunidade. Vou preparar os lugares. Quando eu for preparar lugar, eu voltarei outra vez. E ele já foi preparar, né, pastor? Com certeza. Então, agora é só voltar e voltar, né? E como nós vimos na lição passada, acho que é muito importante tocar aqui, no tema passado falamos dos sinais da volta de Jesus. E os sinais, eles indicam, na verdade, é como uma mulher que está para dar à luz a um bebê. Os sinais indicam que o bebê está para nascer. Os sinais indicam que Jesus está voltando. Essa é a grande realidade. Olha para o mundo. Hoje eu conversava com uma pessoa importante da cidade e ele dizia: o mundo está chegando ao final. E todos os jornais, o mundo está dizendo que algo vai acontecer. Nós cremos, nós temos uma certeza. Jesus jamais deixou seus filhos sem serem avisados. Ele deixou sinais. Quando estas coisas começarem a acontecer, saibam que está perto, está às portas. Né? Levante a cabeça e diz. Isso é muito importante. Pastor, nesse sábado o senhor pregou na Igreja Adventista Central de Guaíra. O senhor falou algo que me chamou a atenção. O senhor disse assim: olha, nós esperamos que Jesus volte nesta geração. Nós cremos que Jesus voltará nesta geração, pelas coisas que estão acontecendo. Agora eu vou te fazer uma pergunta, então. Nós podemos marcar data, então, para a segunda vinda de Cristo? Vamos deixar o Fábio responder essa pergunta. Fábio, lê para nós Mateus, capítulo 24, versículo 36. Vamos lá. Nossos amigos acompanharam a voz. O Fábio tem a voz de locutor aí, estava falando. Muito de locutor. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam, se davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Um ponto muito importante. A Bíblia é clara. A palavra de Deus é muito clara, amigos. O dia e a hora da volta de Jesus, nós não sabemos. Ninguém sabe, não. Mas Jesus falou uma coisa aqui. Somente o Pai. Então, nós, seres humanos, não sabemos. Mas Deus, o Pai, e no calendário de Deus, no cronograma de Deus, já está determinado o dia e a hora da volta de Jesus. Por isso nós falamos, independe de estar pronto, crer, querer ou não, Jesus vai voltar. Jesus falou que ele não sabia
como homem, mas como Deus ele sabe. E Jesus está voltando, alguns dizem assim, mas faz 2000 anos que ele está voltando. A gente poderia, daqui a pouco vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Jesus é paciente, ele está esperando. O Fábio leu aqui sobre Noé, a arca de Noé, o dilúvio, né? E o texto é bem interessante, diz, assim como foi nos dias de Noé, as pessoas não criam que o dilúvio aconteceria. Deus esperou por muito tempo. Quando Deus falou com Noé, a Bíblia descreve, um período demorou 120 anos. Mas um dia o dilúvio chegou. Um dia a arca ficou pronta. E é incrível, porque a Bíblia relata que os animais entraram na arca. Mas por que os animais entraram? Quem conduziu aqueles animais na arca? Os anjos, né? Deus os conduziu, os anjos conduziram. Por que Deus não conduziu as pessoas? Isso é uma pergunta importante. As pessoas têm vontade própria. Isso é muito importante, livre-arbítrio. E se a gente ler um pouco mais aqui no capítulo 24, Fábio, no verso 42, é muito interessante, quem sabe, verso 40 em diante ali, Fábio. Você leu até o 39, né? Uhum. 40 em diante. Isso, até o 44. Então, 2 estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada, a outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Olha que frase, vigie. O que é vigiar, doutor Marcelo? Vigiar é estar sempre alerta, sempre esperando ali. Atento, algo né? pode acontecer, pode não acontecer. Mas aqui tem uma frase aqui que 2 estarão no campo, no verso 41 diz, 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Por quê? O que aconteceu? Por que uma será levada e a outra deixada? Uma vai estar preparada e a outra, infelizmente, não estará preparada. Isso nos lembra o ladrão, os 2 ladrões, quando Jesus estava morrendo na cruz, né? Um foi salvo, um estará salvo. Jesus garantiu para ele, hoje eu te digo, estou te dizendo agora, você vai estar comigo no paraíso. Mas o outro ladrão morreu perdido. Por quê? Um aceitou, E o creu. outro não. Exatamente. Então, quando a gente pensa, eu disse aqui, 2.500 referências à segunda vinda de Jesus, é porque esse é o assunto mais importante da Bíblia. E porque Deus... É verdade, pastor, a Bíblia nada mais é do que um hiato entre o contato do homem com Deus e antes do pecado e depois, né? Então nós temos o começo ali, as primeiras páginas do homem com Deus, e o final voltando, estar com Deus de novo, o resto é toda a bagunça do pecado, né? Agora, por que se fala tanto na Bíblia da segunda vinda de Jesus? Ela termina, o Apocalipse termina, eis que venho sem demora. Por que se fala tanto? Porque Deus está alertando, ele não quer que ninguém se perca. Então Deus está dizendo, olha, cuidado, eu estou vindo, faz assim, vai acontecer assim, é o que a gente vai ver nesse estudo, como é que ele vai voltar. Cristo, né? Nesse sermão que eu acabei de ler aqui de Mateus, né, pastor, ele dentro do mesmo capítulo ali, ele fala inúmeras vezes a respeito disso, né? Olha, eu vou voltar, mas não vai ter gente preparada. Olha, eu vou voltar, mas você tem que ficar atento. Olha, uns vão estar, outros não. Olha, eu vou voltar, mas ninguém sabe o dia, mas eu vou voltar. Né? Então sempre fica e nesse estudo aqui, a gente vai ver o inimigo de Deus vai tentar imitar a volta de Jesus. Satanás vai tentar ludibriar, vai tentar enganar. Esse é o objetivo dele. O verso 44, Marcial, diz assim, ó, Mateus 24, 44, por isso estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Se Jesus tivesse, vamos pensar aqui na pergunta, por que Deus não marcou uma data? Ele sabe o dia e a hora, mas se Jesus tivesse marcado uma data, o que aconteceria? Aqueles que viveram lá para trás, a data estava tão longe, eles não iam se preparar. Mas mesmo nós hoje, vamos imaginar que eu chegasse aqui, descobrir a data da volta de Jesus, ele vai voltar em 2060. O que aconteceria conosco? Eu ia desanimar um pouco e só quando eu chegasse lá perto é que eu ia fazer alguma coisa. Eu ia falar, muita gente vai deixar para quando chegar perto, né? Só que o grande perigo, aí está o grande perigo, né? Nós não sabemos o dia e a hora da nossa morte. Também. Porque no momento em que a pessoa morre, de acordo com a Bíblia, está selado, porque ninguém pode tomar decisão por outro. Não adianta você
Orar por alguém que já morreu e não vai resolver, não vai Nós mudar temos nada. aquela expressão, né, pastor? Não vai mudar Que é nada. uma expressão, mas fecham-se a porta da graça, né? Porque que a graça, ela esteve disponível. A partir daquele momento ali, você morreu, você não consegue mais acessar, né? Se fecha porque a pessoa, ela precisa tomar o quê? É individual a decisão. Exatamente. Tem que querer, né? Isso é muito importante. Pastor, dentro do nosso mundo cristão, existem algumas teorias, né? E como Jesus vai voltar, e alguns entendem de uma forma, outros entendem de outra forma, né? Temos a teologia do arrebatamento secreto, nós temos aí outros que não creem dessa forma. E aí as perguntas que vão se seguir agora é como é que Jesus virá? A Bíblia, ela descreve os passos da volta de Jesus de tal forma que nós consigamos entender aí qual é a teologia certa da volta de Jesus? Com certeza. Nós temos 3 textos. Aqui eu pedi para o Fábio ler Apocalipse 1:7. Eu vou ficar com Mateus 24, verso 30 e 31. E quem sabe você pode ler Atos 1, versículo 11. Repetindo aqui para o amigo ouvinte, Mateus 24, 30 e o verso 31 diz assim. Vamos entender então como Jesus vai voltar. A Bíblia diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Verso 31. Ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos, os 4 ventos, ou seja, os 4 pontos cardeais, né? De uma a outra extremidade dos céus. Então, esse texto deixa bem claro. O Filho do Homem, Jesus, vai vir nas nuvens do céu, com poder e grande glória, e todo olho verá. E esse é um momento que todos os salvos serão reunidos. Apocalipse 1, verso 7, Fábio. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá. Até mesmo aqueles que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa deles, certamente. Amém. Muito bem. Antes de ler Atos, quero comentar o Apocalipse 1, 7. Algumas pessoas dizem assim, não, os olhos que verão é os olhos da fé. Essa teoria cai por terra quando o texto diz assim que até os que transpassaram, os que mataram Jesus, eles ressuscitarão um pouco antes da volta de Jesus, e eles verão Jesus voltando. E eles não tinham fé em Jesus Cristo, entendem? Então não é os olhos da fé. Outra coisa interessante, todo olho verá, e será um momento que todos serão reunidos. Agora, Atos 1, verso 11, vai esclarecer, nos ajuda a entender ainda mais. Lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Quando Jesus subiu ao céu, isso é muito importante, Paulo descreve ali pelo menos 500 testemunhas, foi um grupo um pouquinho grande, né? Uhum. E Jesus, ele subiu à vista dessas pessoas. De forma visível, né? Exatamente, eles viram Jesus subindo, era ele mesmo. Ele não deixou um corpo em um canto e subiu um espírito. Tanto é que quando Tomé, né, duvidou, ele falou: Tomé, toca as minhas mãos, toca o meu lado, vê que sou eu mesmo, né? E para provar que era ele mesmo, que tinha um corpo, que era Jesus mesmo, lá em Lucas 24, ele ainda comeu com os discípulos. Comeu peixe, comeu ali pão, para provar. Então, Jesus virá da forma como ele subiu ao céu. Certo. Isso é muito importante. De forma visível, ele subiu de forma visível. O que mais? Literal, né? Era ele mesmo. Então não era outro, ele não é por procuração. Essas são algumas das informações. Tem uma mentira aí que saiu, até se escreveu um livro, né, Deixados para Trás, um teólogo chamado Hal Lindsey, né, um filme, tem um livro. Essa é a grande mentira. É que as pessoas, Jesus vem, arrebata alguns, o motorista sumiu, o piloto do avião sumiu. Isso não bate com a Bíblia. O maior acontecimento é a volta de Jesus. A gente vai ver alguns detalhes importantes para explicar ainda mais isso. Pastor, a vinda de Jesus, ela será secreta, ela será silenciosa? Nós já lemos aqui em Mateus 24, diz que ele virá em grande clamor, né?
Mas lá em Salmo 50, verso 3, diz o seguinte, ó. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador, ao seu redor esbraveja grande tormenta. Por esse texto aqui, ele está dizendo, ó, o nosso Deus não guarda silêncio. Dá para entender que essa vinda de Jesus não será secreta, ela vai ser mais... Nós já vimos aqui, todo olho verá. Todo olho. Acho que tem um outro texto importante. Sim. Está no 1 Tessalonicenses 4:17, quem sabe o 16 e 17 poderia ser lido, né? Especialmente o 16, dá pra gente... 4, verso 16? 16. Então, vamos lá. 1 Tessalonicenses 4, verso 16 diz o seguinte: Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quanta coisa estará acontecendo no momento da segunda vinda de Jesus, né? Ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, os anjos estarão tocando trombeta, é o maior espetáculo. Fábio, 2 Pedro 3,10, eu acho que é interessante ler esse texto. E a volta de Jesus, ela precede a última praga também, né, pastor? Então o mundo vai estar meio bagunçado. Vamos por parte. Vamos ler 2 Pedro, depois eu quero aproveitar o teu gancho aqui para ler Apocalipse 6. Ok. 2 Pedro 3, verso 10, porque fica uma dúvida, porque alguns pensam assim, mas se é desse jeito, não é secreto? Vamos ver. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia, os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. É por conta da... Veja alguns detalhes interessantes aqui. Alguns dizem, mas ele não virá como ladrão? O que é a questão ladrão aqui? Um elemento... Surpresa. Você está esperando um ladrão na sua casa hoje? Em tese, não. De jeito nenhum. Se ele aparecer lá, né? É uma surpresa. Mas surpresa para quem? Esse é o detalhe. Paulo diz assim, nós não estamos na escura, né? Sem saber nada. Surpresa para quem não se preparou. O dilúvio pegou algumas pessoas de surpresa? Pegou muitos, pegou quase todos. Porque eles não criam. Tem lugar que o ladrão entra que é surpresa para ele. Mas vamos pensar aqui. Ó. Agora, olha o detalhe aqui, ó, nesse texto que o Fábio leu. Ó, porém, o dia do Senhor virá como ladrão. Naquele dia, os céus passarão com um grande estrondo. Quer dizer, um ladrão que rouba uma carreta, vai fazendo um barulhão. Essa é a ideia aqui, né? E os elementos se desfarão. Olha o que vai estar acontecendo em Apocalipse capítulo 6. Vamos dar uma olhadinha em Apocalipse 6. O que vai estar acontecendo ali, já na volta de Jesus, no finalzinho aqui, nos versos 13, 14... 12, né? Vi quando o cordeiro quebrou o seu selo, houve um grande terremoto. O sol se tornou negro como um pano de saco feito de crina. A partir do verso 14, pode entrar direto no verso 14. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos e os poderosos, todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos, nos montes e pediram aos montes e aos rochedos, caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Então, aqui, esse texto está descrevendo a volta de Jesus já. O céu recolhendo-se como um pergaminho, os montes, as ilhas, os grandes terremotos, talvez um dos maiores terremotos, a ponto de mover as ilhas, os montes. E o sexto selo é a última praga, né? Jesus volta no final do sexto selo. Jesus volta no final, né? Do sexto selo, né? Por isso precede, né? E se nós lemos a sétima praga lá em Apocalipse capítulo 16, nós vamos ver exatamente isso aqui, ó. É o que estará acontecendo no momento da volta de Jesus aqui, ó. No verso 18, né? Vamos ler o verso 17 e 18 ali, ó. 17. Então o sétimo anjo derramou a sua taça pelo ar e uma voz forte saiu do santuário, do lado do trono, dizendo, está feito, quer dizer, acabou, está consumado. Acabou, né? Chegou a hora. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, correu grande terremoto, como nunca houve, igual desde que há gente sobre a terra. Tal terremoto forte e grande, e a grande cidade se dividiu em 3 partes. E aí continua, né? Verso 20. Todas as ilhas fugiram, os montes não foram achados, combina com o capítulo 6 que lemos.
E aqui acontece a chuva de granizo, né? Pesava cerca de 1 talento. E esse é o momento da volta de Jesus. Então é assim que Jesus vai voltar. Será o maior espetáculo do universo. Vai ser uma festa para os salvos. Se alguém está esperando sumir só, Não. esquece. Nós vamos ver nessa lição aqui que vai ser a maior festa para os salvos. Vai ser o maior terror para aqueles que perderam. Perdido. E vão lamentar porque perderam a oportunidade. Por isso que o Apocalipse 1:7 diz: todas as tribos da terra se lamentarão. Se se perderem, se lamentarão. Pastor, na volta de Jesus, nós vamos entrar num assunto agora onde existem 4 classes de pessoas. Coisa maravilhosa. A primeira classe são aqueles que morreram em Cristo e aqueles que estarão vivos na vinda de Jesus e estarão preparados para isso. Depois nós vamos ver aqueles que não aceitaram Jesus em vida e morreram e não por eles não terem aceitado Jesus, eles vão participar de uma ressurreição diferente. E também nós vamos ver aqueles que vão estar vivos na volta de Jesus, mas não vão estar preparados para ir para o céu. A primeira delas é o que vai acontecer com os mortos que foram fiéis a Deus na segunda vinda de Cristo. Vamos apresentar 2 textos aqui. Fábio, 1 Coríntios 15, 51 a 54. E eu vou ler aqui um texto que já foi lido, mas dentro da pergunta vai responder agora. Correto. 1 Tessalonicenses 4, a partir do verso 16. Preste bem atenção. Porque o Senhor mesmo, ou seja, é Jesus mesmo, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, sob a ordem de Jesus, ouvida a voz do arcanjo, o arcanjo é o próprio Jesus, o arcanjo Miguel, né? Ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E olha agora, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Opa. No próximo estudo, nós vamos ver a diferença entre uma e a outra ressurreição. Porque haverá 2 ressurreições. Mas grava isso. Os mortos em Cristo, quem morreu em Cristo, você perdeu um amigo, estou falando para alguém que perdeu uma pessoa, um amigo, um familiar. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Por isso a palavra disse: não se desespere, não se turbe o vosso coração. É isso que Jesus estava dizendo. E agora no verso 17 diz assim, ó: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. A palavra arrebatado significa levados. Seremos arrebatados juntamente com eles. Com eles quem? Com quem estava morto. Eu estava conversando com uma pessoa, foi essa semana. A gente estava conversando sobre a morte. E ele mencionou assim: se estivermos no cemitério e houver um barulho dentro de uma sepultura, não fica uma pessoa no cemitério. Mas nesse dia todas as sepulturas dos salvos vão se abrir. E ninguém vai correr de medo. E olha aqui, ó. Então seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com Ele. Que coisa maravilhosa. Essa é a ressurreição dos salvos e a transformação dos vivos salvos. 1 Coríntios 15, Fábio. 51 a 54. 1 Coríntios 15, 51 a 54. Olha que texto extraordinário. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que todo o corpo corruptível se reviste de incorruptibilidade e que o corpo mortal se reviste de imortalidade. Então, o que acontecerá? Nós seremos transformados, nós os vivos. Quem estiver vivos, haverá uma classe que não vai morrer. Mas os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E o maravilhoso é que com um corpo glorioso. Então, amigo, amiga, não perca a esperança. Talvez estejamos falando nesse momento para alguém no leito da dor, alguém perdeu um amigo. Viva com esperança. Se prepare para a volta de Jesus. Um dia ele enxugará dos olhos toda lágrima. Creia nisso. Essa é a maior esperança de todos. Essa esperança que nos move. Pastor, o texto de 2 Coríntios 15, 51 a 54 deixou claro que aqueles que não morrerem, porque vai ter uma geração, um grupo de pessoas que na volta de Jesus não vão passar pela morte. Por quê? Porque não morreram antes que Jesus voltasse. Mas ele deixou claro que aqueles que estiverem preparados, eles, depois que os mortos que morreram em Cristo ressuscitarem,
eles também, agora os vivos, serão transformados e nós seremos levados juntos para o céu, juntamente com aqueles que morreram em Cristo e foram ressuscitados. Mas o que é que vai acontecer com aqueles que estarão vivos na volta de Jesus, porém não aceitaram ele como seu Salvador? O que vai acontecer com esse povo? Só esclarecendo um outro ponto ali antes de entrar propriamente, né? A resposta aqui é que somente por ocasião da segunda vinda de Jesus que as pessoas, que os salvos, nós os salvos, vamos adquirir a imortalidade. Então, não tem ninguém imortal. Só na hora da volta de Jesus o texto que foi lido ali pelo Fábio respondeu. Aqui nós temos dois textos, né? Apocalipse capítulo 6, verso 15 a 17. Vou repetir a pergunta, professor. Pode ser que a pessoa escreva. O que vai acontecer com aqueles que estiverem vivos, mas não aceitaram Jesus no seu coração, não aceitaram Jesus como seu Salvador? Os vivos perdidos. Exatamente. Primeiro tem um momento aqui, Apocalipse 9, verso 6, em que Jesus está voltando nas nuvens, e Apocalipse 9, 6 diz que eles vão querer morrer, olha aqui. Ó. Eu li agora há pouco. Naqueles dias as pessoas buscarão a morte e não encontrarão. Também terão desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Por um momento eles vão querer morrer, mas não vão morrer. Vão ter que contemplar o rosto de Jesus. O que o Fábio leu está em Apocalipse capítulo 6, né? Onde eles vão pedir para as rochas, para as montanhas. Caírem, Apocalipse 6, verso 15 a 17. Quer repetir? Vamos lá. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E segundo Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8, olha o que diz esse texto. No momento da volta de Jesus. Então veja, por um momento eles não morrem, mas em seguida acontece algo. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira. Olha o detalhe, você precisa pegar o detalhe aqui. Por ocasião da segunda vinda de Jesus, os ímpios morrem com o esplendor, com a glória de Jesus. Não vai descer fogo do céu nesse momento, por ocasião da segunda vinda. Olha o que diz Jeremias 33, 25, versos 33. Aí dá para entender como é que a Bíblia vai casando, vai se explicando. Jeremias 25, 33 diz assim, ó: os que o Senhor entregar à morte naquele dia se estenderão de uma a outra extremidade da terra. Olha o detalhe. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados. Serão como esterco sobre a face da terra. Porque os perdidos ficarão como esterco sobre a face da terra. Ninguém vai enterrá-los, ninguém vai chorar por eles. Por quê? Porque não terá ninguém aqui. Porque também não vai acontecer nada com eles, vão morrer. Sim, eles vão morrer. E vão os salvos, a gente vai ver um pouco mais disso na semana que vem, mas os salvos foram embora para o céu com Jesus. Os salvos mortos ressuscitaram. Os salvos vivos foram transformados e juntos encontram com Jesus nas nuvens. Veja que na segunda vinda de Jesus ele não toca. O texto de 1 Tessalonicenses 4, verso 17, diz que o encontro será nas nuvens. Jesus não tocará os seus pés na terra. Essa é a grande diferença. Outra coisa importante na volta de Jesus é que todo olho verá, só que a gente não falou que é ao mesmo tempo em todos os lugares do planeta. O que eu acho interessante naquilo que nós lemos é que fala que então será revelado o iníquo. Né? Isso quer dizer que o iníquo vai estar... O iníquo é, primeiro, Satanás e seus anjos. Mas ele vai estar escondido, né? Ele vai estar se fazendo de alguma coisa. Só que não é só Satanás e seus anjos. Sim, é várias... Todas as pessoas... Né? Será revelado todas as pessoas. Imagine alguém que mentiu. A gente estava conversando sobre contar, confessar, não confessar, né? No mundo da advocacia. Naquele dia não vai ter como esconder. Não vai ter tapete para jogar para debaixo, né? Será revelado quem é quem. Esse será o grande dia. Nós vamos ouvir uma música muito especial no programa Ensinos de Jesus e já voltamos. Os sinais já se podem ver, ele em breve virá.
Penso em como eu estarei quando encontrar meu Senhor. Os meus olhos verão o Rei, seu olhar de amor. Como estarei quando enfim vier? Ele virá resgatar quem o esperou. Ele virá, prometeu e será fiel. Eu posso esperar, meu Senhor. Eu posso confiar, Ele voltará. Quantas vezes você ouviu sobre um Deus de grande amor, que entregou sua vida, que você pode entender o porquê. Pra te dar liberdade, enfim, pra salvar teu viver. Como estará quando enfim vier o fim? Ele irá resgatar quem o esperou. Ele virá, prometeu e será fiel. Eu posso esperar, meu Senhor. Eu posso confiar, Ele voltará. Sobre as nuvens eu já posso ver. Eu reconheço o meu mestre, o seu olhar. Todo meu medo já passou. Quanta saudade eu senti. Agora eu sei que estou liberto. Estou liberto. Sei que virá. Resgatar quem o eu posso esperar, meu Senhor. Eu posso confiar, Ele voltará. Ele virá. Resgatar quem o eu posso esperar, meu Senhor. Eu posso contar. Ele voltará. Muito bem, estamos de volta ao programa Ensinos de Jesus. Convidamos você para ficar conosco aí até o final desta hora. E é um grande privilégio estarmos falando para vocês aqui nesta rádio tão importante aqui, nesta rádio, esse meio de comunicação. Estamos falando hoje sobre a volta de Jesus e já aprendemos algumas coisas muito importantes, que Jesus não virá de forma escondida, não virá de forma silenciosa, né? Jesus Secreta, né? não virá de forma secreta, ele virá assim com grandes clangor de trombetas e todo olho vai ver.
Pastor, nós estávamos falando aqui dos vivos, né, que não se prepararam para a volta de Jesus, e estes, a Bíblia diz que estes pedirão que os rochedos, as rochas caiam sobre eles. Mas também neste mesmo tópico, nós falamos daqueles que não aceitaram Jesus no seu coração e morreram antes da volta de Jesus. Ou seja, os perdidos. E aí o senhor falou um pouco sobre a ressurreição, né? Você diz assim, ó, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Tá. Se vai ressuscitar primeiro, isso significa que existirá uma outra ressurreição? A Bíblia coloca duas ressurreições, bem claro. Certo. Em Daniel 12:2, né? Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna, outros para a morte eterna. Então, para a condenação, julgamento. Olha o que Jesus falou em João 5, 28 e 29. Evangelho de João, capítulo 5, 28 e 29. O que diz a Bíblia aí? Eu vejo que tem duas ressurreições. 5, 28 e 29. Isso. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Então, duas tem ressurreições. Duas aí, da vida. Ressuscitarão para a vida na Certo. primeira ressurreição. Para a vida eterna. Vida eterna. Apocalipse, capítulo 20, verso 6, ó. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Feliz quem tem parte na primeira ressurreição. Esse é da primeira. Sobre essa a segunda morte não tem autoridade. Quer dizer, haverá duas ressurreições e haverá para algumas pessoas duas mortes, né? Segunda morte. Olha o verso 5 de Apocalipse 20. Apocalipse 20, verso 5. Os restantes dos mortos não reviverão até que se completasse 1000 anos. Então, qual é o espaço de tempo entre a primeira ressurreição e a segunda ressurreição? Segundo o texto de Apocalipse 20, verso 6, 1000 anos. Que é o tema, a gente vai estudar, se aprofundar no próximo estudo, vai se aprofundar nesse tema. Não perca a próxima semana, né? Exatamente. Então isso é o que vai acontecer. Duas ressurreições, 1000 anos, uma. A primeira na volta de Jesus. Os salvos. E a segunda depois de 1000 anos, que na próxima lição nós vamos aprender, né? Isso. São os perdidos ressuscitam na segunda. Na segunda. Não podemos fazer como alguém que falou assim, olha, é um pregador que não tinha conhecimentos assim. Se nós, caso morrermos, não participarmos da primeira ressurreição, vamos fazer um esforço para participar, nem que seja da segunda, né? Mas a segunda, falta de conhecimento. Nós vamos aprender, né, pastor? Amigos, vamos nos preparar. Caso você morra, Jesus disse, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Que promessa, que esperança nós temos, né? Pastor, os salvos, naquele dia da volta de Jesus, ele vai cantar um hino, né, um cântico. Como será esse cântico? Fábio, compartilha conosco aí. Isaías 25:9. Que texto extraordinário esse de Isaías. Vamos lá. Essa é a grande esperança. O povo de Deus, os filhos de Deus, a igreja de Deus, tem esperado por isso por muito tempo, né? E nós temos sido massacrados nessa terra. O inimigo de Satanás, ele tem massacrado os filhos de Deus. Ele machuca os filhos de Deus. Porque ele quer atingir o coração de Deus. Mas o povo de Deus tem esperado por esse momento. Vai ser um cântico, né? Que cântico é esse? Naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Que diferença do outro grupo, né? Que vai dizer assim, ó, vai olhar para o céu e vai dizer, esconda-nos do rosto daquele que está vindo. Caiam sobre nós as rochas, vão clamar. Que diferença. Esse outro grupo vai dizer assim, este é o nosso Deus. Talvez alguns estarão nas prisões, escondido, porque o tempo do fim será um tempo de angústia. Daniel 12:1 diz, tempo de angústia, qual nunca houve, haverá perseguições para o povo de Deus. E nós estamos vendo que as coisas estão apertando para os fiéis filhos de Deus. Satanás está irado contra os filhos de Deus, mas a vinda de Jesus será a libertação dos salvos, todos os filhos de Deus. Estamos aguardando, tanto tempo esperado por isso, né? É a resposta de Deus para, nós já estudamos aqui, as pessoas que foram mortas, martirizadas, né? Deus está respondendo aquela pergunta, até quando, Senhor? Então Jesus está vindo para responder isso. Pastor, Jesus deixa um convite muito especial em Mateus 11, 28 e 29. Que convite é esse que Deus deixa para nós? Este é o convite de amor. Esse é um convite para todos nós. Não importa quem é você, não importa o seu passado. Ele diz assim, ó,
aqui em Mateus 28, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a vossa alma. Amigo, Jesus convida você a correr para os braços dele. Você está cansado? Está vivendo num mundo sem esperança? Perdeu o sentido, a vida não tem mais sentido? Venha, Jesus. É para você, para todos nós. Aceite o presente. É um convite de amor, é um convite da salvação, meu amigo. Porque Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Só ele pode te dar a vida, só ele pode te devolver a alegria e a esperança. Pastor, o convite é lindo, é maravilhoso, mas se eu não aceitar esse convite, vai acontecer alguma coisa, pastor? Vai acontecer. Fábio, Mateus 25, 41. É triste, mas vai acontecer. Nós vimos aqui um texto sobre os dias de Noé. Aconteceu nos dias de Noé. Mas Noé e sua família foram salvos. Os demais não foram salvos. Por quê? Porque a Bíblia diz que quem crer, né? Tem que crer, tem que aceitar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça. Mas aqueles que não crê. Vamos ver Mateus 25, versículo 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afaste de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Sabe, Jesus, ele está alertando. Jesus falou muitas vezes. Deus fala de maneira veemente na Bíblia. Deus fala com amor, mas como um pai que às vezes precisa falar mais firme com o filho. Isso não significa que não é amor. E aqui Deus está alertando, Jesus está alertando, né? Então, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Olha a frase, preparado para o diabo e seus anjos. O fogo eterno, a destruição, o juízo final, a condenação final, não foi preparada para o ser humano. Quem for para lá é por teimoso, porque rejeitou o grande amor de Deus. Desprezou o amor de Deus. E Jesus veio a esse mundo. Pense um pouquinho comigo. Jesus, o Filho de Deus, ele é Deus. Ele viveu aqui. Ele morreu por você. Ele fez tudo o que podia fazer. Mas as pessoas que vão se perder não foi porque foram pecadoras. Que Jesus veio buscar e salvar pecadores. As pessoas que não se arrependeram. É por isso que elas vão se perder. De fé eu sou carente, um cego sem rumo, direção. Volta logo, Pai, eu não aguento mais. Volta e me carrega nos teus braços. Faz o teu querer, teu plano em minha vida. De joelhos eu me entrego em teu altar. Toma o controle.
a seus planos, mas a resposta certa vem de ti, Pai, eu não aguento mais. Volta e me carrega nos teus braços. Faz o teu querer, teu plano em minha vida. De joelhos eu me entrego em teu altar. Toma o controle dos desejos meus e toma conta dos meus pensamentos, para o mundo ver a glória e o poder do Deus que muito em breve vai voltar. Volta logo, Pai, volta. Muito bem, o programa Ensino Jesus está chegando ao fim. Você acabou de ouvir uma música linda. E agora eu convido você, nós vamos orar. Mas antes eu preciso fazer um convite a você. Você quer se preparar para estar salvo quando Jesus voltar por ocasião da segunda vinda de Jesus? Você crê que haverá duas ressurreições, uma para a vida e outra para a morte eterna? Caso você venha descansar no pó da terra, estar pronto para a primeira ressurreição? Amigo, amiga, deseja você viver a verdade a fim de poder morar para sempre com Jesus Cristo no céu? Eu sei que você quer. Esta é a maior esperança. E Jesus morreu para te salvar. Que bom que você tomou a melhor decisão, amigo. Amiga, ore comigo, vamos orar. Quero entregar sua vida agora nas mãos de Jesus. Maravilhoso Deus, obrigado pela esperança que nos vem através de Jesus Cristo. Estamos aguardando, Senhor, a segunda vinda de teu Filho amado. Que esse amigo, essa amiga que ora comigo agora, esteja pronto para encontrá-lo na manhã gloriosa, quando todas as promessas irão se cumprir naquele dia. Eu entrego esse amigo e essa amiga nas tuas mãos, querido Jesus. Em teu nome que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. O programa Ensino Jesus, amigo, querido, amiga, volta na próxima semana. Um grande abraço. Senhor, sobre ti, levante o seu rosto. Senhor, tenha misericórdia de ti, que o Senhor te dê a paz.